Pare de olhar para as fotos do Lago Azul Turquesa no Instagram. É mentira. Você vê montanhas lindas, o Justin Trudeau sorrindo e hospitais de vidro. Você pensa, nossa, que paraíso civilizado, que povo educado. Você é um otário. O que te venderam não foi um país. Foi um folheto de turismo feito para atrair capital estrangeiro e mão de obra barata. O Canadá não é uma nação. É uma zona econômica glacial administrada por 3 ou 4 empresas que odeiam você. É um esquema de pirâmide imobiliário disfarçado de democracia. Você acha que vai para lá viver o sonho americano com saúde grátis? Errado. Você está prestes a entrar num moedor de carne congelado. Vamos simular a sua vida nesse lugar. Do momento que você sai do útero até o dia que o governo te oferece a morte como favor. Respire fundo. O ar é gelado e tem imposto sobre ele. Bem-vindo ao Canadá. Você nasce. A primeira coisa que você sente não é o amor da sua mãe. É o frio. Se você der azar de nascer em novembro, prepare-se. Você não vai ver a luz do sol de verdade até maio do ano que vem. Você é um bebê de estufa. O ar livre é um mito. O lado de fora tenta te matar. 30 graus negativos. Vento que corta a pele. Sua infância não é correr no parque. Sua infância é dentro de casa. Paredes de gesso, aquecedor ligado, ar seco que faz seu nariz sangrar. Você cresce como um fungo de porão. Pálido, fraco. Seus ossos pedem cálcio, sua pele pede sol, mas você recebe luz de LED e tablet na cara. Resultado? Antes dos 10 anos, você já tem deficiência crônica de vitamina D e miopia, porque seus olhos nunca focaram no horizonte, só em telas. Mas o frio é o menor dos problemas. O problema é o bolso do seu pai. Você é um fardo financeiro imediato. Sabe aquela creche bonitinha? O daycare? Custa $2.000 por mês. Olhe para a cara dos seus pais. Eles estão exaustos. Eles trabalham para pagar um estranho para cuidar de você, porque o aluguel comeu o resto do salário. Você é um luxo que eles não podem pagar, mas pagam mesmo assim, se endividando no cartão de crédito. A tensão na mesa do jantar é o tempero da sua comida, e então a escola te doma. O Canadá não cria guerreiros, cria gente boazinha. Você aprende a regra de ouro. Não incomode. Você aprende a pedir desculpas por existir. Alguém pisa no seu pé? Você diz, sorry. O professor te ignora? Sorry. O sistema te rouba? Sorry. É uma castração psicológica. Você é treinado para ser passivo-agressivo. Nunca grite. Nunca reclame alto. Engula o choro. Sorria. Isso cria uma panela de pressão na sua cabeça. Por fora, você é um doce. Por dentro, você é uma bomba relógio de ansiedade social. Você tem medo de olhar no olho das pessoas. Você tem medo de conflito. Você se torna um cidadão perfeito, obediente, deprimido e silencioso. E não adianta fugir. Você olha para o mapa. O Canadá é gigante, certo? Errado. É um deserto de gelo. 90% das pessoas vivem espremidas na fronteira com os EUA. Você quer viajar? Quer ver o mundo? Azar o seu. Um voo de Toronto para Vancouver custa mais caro que ir para Paris. As empresas aéreas são um cartel protegido pelo governo. Elas cobram o que querem. Você está ilhado, preso na sua província, preso no frio, preso na polidez tóxica. Sua infância acaba. Você é um adolescente ansioso, branquelo e sem dinheiro. E o pior ainda, nem começou. Bem-vindo à vida adulta. Hora de ser ordenhado. Você terminou a escola. O sistema te diz: vá para a universidade. É o único caminho. Mentira. É uma armadilha para te vender dívida. Você entra na faculdade. Olha em volta. Metade da sala não está lá para aprender. São estudantes internacionais. Nada contra eles. Coitados. Eles pagam 4 vezes mais que você. As universidades canadenses não são centros de saber. São agências de visto. Eles vendem a ilusão do passaporte canadense para indianos e chineses ricos e usam o dinheiro para construir prédios de vidro inúteis. Seu diploma está sendo diluído. O mercado está inundado de gente com o mesmo papel que você, desesperada por qualquer emprego. Você é só mais um número na planilha de lucro da reitoria. Mas o pior é o ambiente. Você achou que a faculdade era lugar de debate? De ideias livres? Burro.
A universidade canadense é um campo minado. Você pisa em ovos o tempo todo. Se você abrir a boca para falar algo que foge da cartilha ideológica da semana, você é cancelado. Não é só pressão social, é lei. Professores têm medo de alunos. Alunos têm medo uns dos outros. É um ambiente estéril, onde ninguém pensa, só repete slogans para não ser expulso. Você aprende a se calar. A sua alma murcha um pouco mais. Aí você se forma. O grande dia. Você sai com seu diploma na mão e uma dívida estudantil nas costas. Você vai procurar emprego e descobre a verdade dolorosa. O Canadá é o primo pobre e medroso dos Estados Unidos. Você aplica para uma vaga em Toronto. Salário: 50 mil por ano. A mesma vaga, do outro lado da fronteira, paga 90 mil dólares americanos. Mas você não pode ir. Você está preso aqui. O mercado canadense é pequeno, é dominado por monopólios velhos que odeiam inovação. Ninguém quer arriscar. Ninguém quer investir em você. Eles querem um robô que obedeça e ganhe pouco. Mas o banco te ama. Você não tem emprego, não tem casa, não tem futuro. Mas na sua caixa de correio chega um envelope brilhante. Parabéns! Você foi pré-aprovado para um cartão de crédito com limite de 5 mil dólares. É o canto da sereia. Você precisa comer. Você precisa pagar o aluguel do seu quarto imundo. Você aceita. Você gasta. Pronto. Eles te pegaram. Agora você deve para o banco com juros de 20% ao ano. Você tem 22 anos. Seu patrimônio líquido é negativo. Você mora num porão dividido com 3 estranhos. Faz 6 meses que só vê o sol pela janela do escritório. E todo mês, metade do seu salário vai para pagar juros de uma pizza que você comeu 3 anos atrás. Você não é um cidadão. Você é um ativo financeiro de um banco que lucra bilhões enquanto você conta moedas para comprar macarrão instantâneo. O dia do pagamento chega. Deveria ser um dia feliz. Você olha o aplicativo do banco. Caiu o salário. Por exatos 45 segundos, você se sente um ser humano. Aí você lembra que é dia 1º. Hora de pagar o senhorio. No Canadá, você não paga aluguel. Você paga um resgate mensal para não morrer congelado na rua. A matemática é um insulto à sua inteligência. Você ganha 4 mil dólares limpos. Se tiver sorte. Um apartamento de um quarto em Toronto ou Vancouver. 2. 500 dólares. Mais a luz. Mais o aquecimento. Sobrou o quê? Migalhas. Você trabalha 160 horas por mês. As primeiras 100 horas são só para pagar o dono do imóvel. Você é um servo feudal com iPhone. E quem é o dono do seu prédio? Talvez nem seja um canadense. Pode ser uma corporação anônima ou um investidor estrangeiro lavando dinheiro sujo. O Canadá é a lavanderia de dinheiro do mundo. O tal Vancouver Model. Traficantes, ditadores e corruptos de todo o planeta compram os apartamentos da sua cidade para esconder capital. Eles deixam os apartamentos vazios, especulando. Enquanto isso, você compete com o dinheiro da máfia global por um cubículo de 30 metros quadrados. Adivinha quem ganha? Não é você. Então você aceita a humilhação suprema, o roommate. Você tem 30 anos, tem barba na cara, tem diploma, mas você divide o banheiro com 2 estranhos que encontrou no Facebook. Você chega cansado do trabalho e tem louça suja de outra pessoa na pia. Você ouve o seu colega de quarto roncando ou transando através da parede de papelão. Sua privacidade é zero. Sua dignidade sexual e social é nula. Você não tem um lar. Você tem um depósito de gente. Você vive numa república estudantil eterna, mas sem a parte divertida das festas. Só o cheiro de meia suja e a depressão. E para se distrair, você pega o celular. Surpresa! Outro assalto. Você tenta ver um vídeo no YouTube e seus dados acabaram. O Canadá tem as contas de celular e internet mais caras do planeta. É um cartel. Rogers, Bell e Telus. 3 empresas que combinam preços enquanto jantam lagosta. No Kinshasa ou na Europa, planos ilimitados custam troco de pinga. Aqui, você paga 100 dólares por mês para ter uma internet que engasga se chover. Você está isolado digitalmente e fisicamente. Você olha para o lado. Seus amigos mais espertos sumiram. Aquele seu colega engenheiro mudou para o Texas. Aquela enfermeira competente foi para a Flórida. É a
Fuga de cérebros. Quem tem talento e amor próprio, foge. Quem fica? Os conformados, os herdeiros. E você? Você fica ali, pagando 70% da sua renda para morar numa caixa de sapatos, olhando a neve cair, tentando se convencer de que, pelo menos aqui, é seguro. Seguro? Você está sendo assaltado todo dia e nem percebeu. Você sobreviveu aos 30 anos. Parabéns. Agora você ganha um pouco mais. Talvez tenha sido promovido. Você pensa, agora vai! Agora vou juntar dinheiro. O governo canadense ri da sua cara. Achou que o dinheiro era seu, otário? Bem-vindo à fazenda. Você é a vaca leiteira. O imposto de renda te morde na fonte, federal e provincial. Você perde quase metade do salário antes mesmo de tocar nele. Mas a tortura não para aí. Você vai comprar um café? Taxa. HST, GST. Você vai encher o tanque do carro para ir trabalhar? Taxa de carbono. Isso mesmo. Num país gelado, onde você precisa de aquecimento e carro para não morrer de hipotermia, o governo te multa por usar energia. Eles te cobram por tentar ficar quente. É sádico. Aí você vai ao supermercado. Loblaws, Metro, Sobeys. Outro oligopólio. Você entra no corredor de hortifruti e vê uma couve-flor custando $8. Um pedaço de frango custando 20. Você não está comprando comida, está comprando ações dos oligarcas. Comer saudável no Canadá virou sinal de riqueza. A classe média come lixo processado porque é o que dá para pagar. Você trabalha igual um condenado para comer macarrão com salsicha no jantar. A qualidade da sua nutrição cai. Sua energia cai. Você engorda, fica lento, fica doente. Mas você é teimoso. Você quer empreender. Vou abrir meu próprio negócio. Boa sorte, guerreiro. A burocracia canadense é uma muralha de papel. Licenças, alvarás, seguros obrigatórios, taxas de zoneamento. O sistema é desenhado para proteger as grandes corporações. Se você tentar vender limonada na calçada, a prefeitura fecha sua barraca em 15 minutos. O pequeno empresário é tratado como criminoso em potencial. As grandes empresas recebem subsídios bilionários do governo. Você tenta subir a escada e o governo chuta-do a escada. E para onde vai todo esse dinheiro? Ah, mas pagamos impostos altos para ter serviços de primeiro mundo, tipo a Escandinávia. Olhe para a estrada. Buracos, gelo sujo, trânsito infernal. Em Toronto, você perde 2 horas da sua vida no trânsito todo dia. O transporte público é uma piada de mau gosto. Sujo, perigoso e sempre atrasado. Você paga impostos de Suécia e recebe infraestrutura de país em desenvolvimento. O contrato social foi quebrado. Eles pegam o seu dinheiro. Eles dão para burocratas, consultores e ONGs amigas do rei. E você recebe buracos na rua e comida cara. Você não é um cidadão. Você é um pagador de boletos num feudo congelado. O frio e o estresse cobram o preço. Você adoece. Mas calma. O mundo inteiro diz: o Canadá tem saúde grátis. Sabe o que mais é de graça? Arrependimento. O sistema de saúde canadense é uma lenda urbana. Ele existe no papel, mas tenta achar ele na vida real. Você acorda com uma dor estranha. Precisa de um médico de família. Não tem. 6 milhões de canadenses não têm médico. Você entra numa lista de espera. O tempo passa. A dor aumenta. Você vai para uma walk-in clinic. É um zoológico humano. Você espera 4, 6, 8 horas sentado numa cadeira de plástico dura, tossindo em cima de estranhos. O médico te atende em 3 minutos. Tome Tylenol. Próximo. Mas aí a coisa fica séria. Você precisa de um especialista. Você precisa de uma ressonância. Talvez seja câncer. Ótimo. Quando é o exame? Daqui a 14 meses. Você ouviu direito. Enquanto o tumor cresce dentro de você, se alimentando da sua carne, você espera uma carta do governo. É gratuito? Sim, mas o custo é a sua vida. O câncer não espera a burocracia. Você está numa fila de espera para o abatedouro. Se tiver uma emergência, vai conhecer a medicina de corredor. Não tem quarto. Você fica numa maca, no meio do corredor do hospital, com as luzes fluorescentes na cara, gemendo de dor na frente de todo mundo. Privacidade? Dignidade? Esquece. Você é um pedaço de carne avariada na esteira da fábrica. E se a dor for na alma?
Olhe para as ruas de Vancouver ou Toronto. Zumbis. Milhares de pessoas dobradas ao meio, apodrecendo vivas pelo uso de fentanil e outras drogas sintéticas. O que o governo faz? Reabilitação? Tratamento mental? Não. É caro demais. O governo dá drogas seguras. Eles fornecem o veneno para manter o viciado quieto até ele morrer de overdose. É higienização social disfarçada de compaixão. Se você não morreu na fila do hospital, você ficou velho. Agora você é inútil para o sistema. Você não produz mais impostos. Você vira um peso morto na planilha do governo. Sua aposentadoria, CPP, é uma piada. Paga mal e mal a comida. Se você não conseguiu comprar uma casa, e lembra do bloco 3? Você não conseguiu. Você está ferrado. Você vai para um asilo subsidiado, as famosas LTCs. Lembra o cheiro de fralda suja e desinfetante barato? Esse é o cheiro do seu fim. Idosos são estocados como caixas velhas num depósito úmido. Ficam dias sem banho. Comem gororoba processada. A solidão é absoluta. O inverno lá fora dura 6 meses. Ninguém te visita. Mas o governo tem uma solução brilhante para a sua miséria. O ápice do cinismo canadense. O MAID. Medical Assistance in Dying. Eutanásia. Você vai ao médico reclamar que sua aposentadoria não paga o aluguel, ou que a cadeira de rodas que você precisa demora muito para chegar. O médico, com um sorriso calmo e voz suave, sugere: Você já considerou a morte assistida? Não é piada. Isso acontece agora. Veteranos de guerra pediram rampas de acesso para suas casas e o governo ofereceu suicídio assistido. Pessoas pobres estão escolhendo morrer porque é mais barato do que viver. O Estado canadense olhou para você, viu que você custa caro para manter vivo e gentilmente ofereceu uma injeção letal. É a eficiência máxima do capitalismo de Estado: eliminar o consumidor falido. Seu último suspiro não será de alívio, será de obediência. Por que isso acontece? Porque o Canadá não é um país de verdade. É um hotel. Um hotel não tem alma. Um hotel não tem lealdade. No hotel, se você não pode pagar a diária, o gerente te chuta para fora. O Canadá decidiu ser pós-nacional. Sem cultura, sem identidade, sem um povo unido. É apenas um amontoado de indivíduos isolados, morrendo de frio, competindo por migalhas, sem nada que os una a não ser o medo de desagradar. Você não tem vizinhos. Você tem competidores. Você não tem pátria. Você tem um contrato de locação. E quando o contrato vence, você é descartado. Vale a pena? Olha, se você é um bilionário chinês querendo esconder dinheiro, o Canadá é o paraíso. Se você é um CEO de telecomunicações, é o céu. Mas para você, você que trabalha, sangra e sonha, o Canadá é uma gaiola dourada coberta de neve. Eles te prometem segurança e te dão controle. Te prometem saúde e te dão filas. Te prometem futuro e te dão eutanásia. Acorde. O sonho canadense é um pesadelo com ar-condicionado. Pare de ser o cara legal. Pare de pedir desculpas. O mundo é brutal e se esconder no gelo não vai te salvar. Gostou do choque de realidade? Então pare de se iludir com vlogueiros de viagem vendidos. Inscreva-se no Dossiê do Mundo. Aqui a gente não vende sonhos. A gente te acorda antes que o pesadelo te mate. Comente aqui embaixo. Qual outro país perfeito você quer ver sangrar no próximo vídeo? A Suíça? A Suécia? Manda! Eu estou com a marreta pronta.